Graça e paz, igreja, amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu lhe convido aí da sua casa a abrir o coração e se render ao Senhor nessa noite. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor. Comece a declarar quem Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele controla toda a terra. Que venha o teu reino, Jesus, Príncipe da paz, Yeshua. Tu és o nosso Yahvé Siknu. Tu és a nossa justiça, Jesus. Tu és o nosso Jeová Jirei, o nosso Deus de provisão. Oh, como é bom pertencer a esse reino de justiça. Como é bom depender de Yahvé. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos respirando. E nós sabemos que Tu és o nosso oxigênio. Tu és o nosso alimento. Tu és a nossa porção. Tu és a nossa herança. Tu és tudo que temos e tudo que viemos a ter. Tu és, Senhor, a nossa torre segura. Tu és, Senhor, a nossa rocha. Elevo meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, aleluias! Oh, aleluia, Senhor. Tu és o remédio deste mundo. Tu és, Senhor, a provisão que esse mundo precisa. E nós chamamos a Tua presença sobre nós, sobre a atmosfera deste lugar, sobre cada casa. Comece a chamar a presença do Senhor para dentro do seu lar, para a sua família. Ore cantar alabacê. Comece a entronizar o Senhor no seu lar. Comece a estabelecer, exaltar o Rei da Glória, o Cordeiro Santo que venceu. Oh, aleluias! Sim, Ele venceu. Aleluias! Te adoramos, Jesus. Ele venceu. Ele venceu. Jesus. Ele não está no madeiro. Ele não está numa manjedoura. Ele não é uma historinha. Oh! Ele venceu. Vivo estás, Jesus. Vivo estás. E não há outro como Tu. És o Todo-Poderoso. És o princípio e o meio e fim. És Emmanuel, Deus conosco. Contemple o Senhor, contemple o Senhor. Oh, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso.
Cantemos. Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. deixe fluir um novo cântico, vamos. Yahvé, Em toda casa, em toda família, bendito seja o teu nome, Jesus. Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Exalte o nome que é digno, o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Oh, aleluia. Yahvé, 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 sim, Ele é o Todo-Poderoso. Cante, vamos. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso e não outro. Yahvé, 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 e Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 teu nome é santo. Yahvé, Todo joelho dobrará e toda língua confessará. Aquele que era, que é e que há de vir. E Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é, que há de vir. E Ele é meu Senhor, e Ele é meu Senhor. Tu és Senhor e reinas para sempre. E venha o teu reino em nós e através de nós, em cada casa, em cada família. Liberamos na atmosfera, oh, a tua doce presença em Yahvé. Oh, nosso Senhor, Ele ressuscitou. Viva estás, Yahvé. Yahvé, E toda a terra cante, e toda língua confesse.
Ele é o Todo-Poderoso, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, és tu, Yahvé. Oh, estás acima de tudo. Tu governas sobre todos, Jesus. Tu és a boa notícia, Tu és a esperança. Ore cantar alabacê. Quem na terra é como Yahvé? Ninguém, ninguém, ninguém. O homem faz seus planos, mas a última resposta vem de Ti, Yahvé. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Cordeiro Santo que venceu. Tragada foi a morte pela vitória de Yahvé na cruz. E a esse Deus que servimos. É por Ti, Yahvé, que esperamos. É de Ti que dependemos. Ore cantar alabacê. O Teu amor é incomparável. A Tua presença é inigualável. Não há profundeza, não há altura, não há largura que defina quão grande é o amor de Yahvé por nós. Recantar alabacê. É chegada a hora, oh, é chegada a hora de dependermos totalmente desse amor, de andarmos por esse amor, de sentirmos, ore cantar alabacê, de vivermos dependentes totalmente desse amor. Ore cantar alabacê. Oh, nossa esperança está em Yahvé. Ore cantar alabacê. Tu és a resposta, Jesus. Muitos confiam em seus carros, muitos confiam em seus cavalos, mas nós, porém, confiamos no Senhor. Diga aí na sua casa: eu e minha casa confiamos em Ti, Senhor. Eu e minha casa confiamos em Ti, Senhor. Eu e minha casa confiamos em Ti, Jesus. E praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque agindo em Yahvé ninguém impedirá. Se Yahvé é o nosso pastor, nada nos faltará. Se Yahvé é por nós, ninguém será contra nós. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, Ele vai completá-la. Oh, receba descanso, receba paz, receba do shalom de Deus. Receba, 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 receba força, receba coragem, receba todo espírito de depressão, todo espírito de medo, todo espírito de cansaço. Bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, receba provisão, receba, em nome de Jesus. Ora, cantar a você. Oh, rios de vida, rios de vida, rios de vida, rios de vida. Mergulhe, 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 mergulhe. Oh! Confiarei em Ti.
Receba na sua casa, na sua família. Muitas pessoas estão em seus quartos trancados, com medo. O Senhor manda dizer: não temas, não tenha medo, eu estarei contigo, eu estou contigo, diz o Senhor. Que todo medo, que toda angústia, que toda depressão caia por terra. Você é livre, o Cordeiro venceu. Receba paz, receba ânimo, receba provisão na sua casa. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus, nós liberamos dessa paz. Receba, receba. Ore cantaralabacê, não seremos abalados. Não seremos abalados, diz o Senhor. Ore cantaralabacê, eu estarei contigo até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Receba, receba desse amor agora em nome de Jesus. Receba, receba. Ore cantaralabacê. Receba todo diagnóstico errado, toda informação que vem para trazer medo, angústias, desespero, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba força, receba ânimo, receba alegria, receba uma nova porção, em nome de Jesus. Cantemos, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, Sim, Jesus. e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos Amém, amados. Amém. Não seremos abalados, nós não seremos abalados. Amém. Tem um plano na eternidade feito por nós, guardados em tempos eternos, e vamos nessa noite da ceia do Senhor, na noite de Páscoa, nós vamos entender esse plano. Amém. Então você não será abalado. Amém, amados. Hoje é uma noite especial. Nós estamos numa semana especial. Liga aqui, liguei lá aqui. Semana especial em todo o mundo.
a semana da Páscoa, não é? Hoje é uma noite especial e estamos numa semana especial. Em todo o mundo é celebrada a Páscoa. E nós vamos, essa noite, entender a dimensão dessa cerimônia. Amém? Sentem na sua casa, fique confortável. Nós vamos agora fazer uma viagem no plano de redenção, aquilo que Deus guardou em tempos eternos. Amém? Será revelado hoje aos nossos olhos, plano tremendo da redenção. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não é uma nova doutrina, amém? Não é obrigação você fazer, tá certo? Você não será mais santo ou menos santo se não celebrar a Páscoa. Mas nós precisamos compreender, amado, a dimensão dessa cerimônia, tá certo? Você não vai deixar de ir para o céu ou, se você não praticar, não celebrar a Páscoa. Mas a gente precisa entender a dimensão dessa cerimônia. Porque o que é que eu entendo da Páscoa? Não é uma cerimônia memorial, é um ato da redenção, é uma obediência ao Senhor, é uma adoração, é descer mais profundo nesse entendimento, nessa revelação do que foi para a nossa vida. Amém? Esse plano que Deus guardou nos tempos eternos, que Ele preparou, o plano de redenção, para buscar o homem caído. Esse plano atingiu a mim e a você. Amém? Então, antes de começarmos essa celebração, quero contar um pouco da história para você compreender e se situar nessa cerimônia de hoje. Quero mandar um abraço para a Patrícia, minha esposa, meus filhos Pedro, Benjamin, Lucas, Rani e Adassa, que nos ajudaram hoje a preparar essa cerimônia. Vocês vão entender. Também um abraço especial para a igreja de Monteiro, meus amados, que o Senhor os cubra com o seu sangue. E também a igreja da Prata, aquela igreja que está aqui hoje ministrando com vocês, com os louvores, com a equipe de louvores. E a todos que estão em casa, amém? E aos nossos pastores Richard e Priscila, um grande abraço. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos aqui trazer um histórico para a gente se situar nessa cerimônia. Tá certo? Estamos celebrando a Páscoa, no calendário bíblico, porque a Páscoa católica ela é celebrada em outro calendário. A gente vai entender no decorrer o porquê, tá certo? Ela teve início no dia 3/26, sexta-feira, na viração do dia, início do Shabat. E no sábado à noite é celebrado a ceia, que é esse aqui, o Seder. E por 7 dias seguintes a gente celebra pães asmos, que representa a morte. Na Páscoa, o cordeiro é sacrificado e em pães asmos ele é sepultado, amém? Então, Páscoa, Pessah, significa passar por cima, tá certo? Passar por cima, o significado da Páscoa. Depois das 9 pragas no Egito, a última seria a morte dos primogênitos. E hoje iria entrar na casa dos egípcios, iria matar os primogênitos. Deus julgou os deuses do Egito. As 9 pragas representavam, cada praga, amado, representava um deus que o Egito servia. E ali Deus foi, cada um daquele deus, ele foi envergonhando cada um daquele deus. E finalmente também Faraó era um deus. E ali também o filho de Faraó foi ferido. Então Deus feriu os deuses do Egito. E naquela noite, quando o anjo da morte ia passar na casa dos hebreus, tinha o sangue nos umbrais da porta, então ele ia passar por cima, ele não ia ferir de morte os hebreus. Então esse mês era o mês de Nissan, seria o mês da redenção, marcaria o primeiro mês do ano, porque é a festa mais importante, é o ato mais importante das festas bíblicas. Ele começou, no caso, como eu falei, ontem à noite, e se estende até o dia 3 de abril. Amém? Então, em Israel, é celebrada essa festa, a Páscoa. Israel, em todo o mundo, é celebrado no mesmo tempo, e também nos judeus messiânicos e alguns cristãos que observam essa festa. Ela é celebrada em todo o mundo, o jantar, a cerimônia do jantar da Páscoa, que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Amém? Ele representa a festa da liberdade,
que representa o fim da escravidão. Então, a festa da liberdade é chamada de Hagahirut, a festa da liberdade, que marca a libertação. E para nós, os nossos cristãos, amados, o que significa? Não é? A festa da nossa liberdade. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, mas Jesus veio e nos libertou da mão de Satanás. Amém? Então, é a festa também da nossa liberdade. Amém? Então, é a festa que é o primeiro ato da redenção, o primeiro grande ato da redenção, a morte do Cordeiro, da Páscoa. Então, já deu para a gente compreender, amém? Ela marca o início das festas bíblicas, não é? São 7 as festas bíblicas. É o Shabat. Quando a gente vai ler Levíticos 23, ele está descrito lá as festas bíblicas, começa com o Shabat. Embora o Shabat seja uma festa, ela não foi catalogada entre as 7 festas bíblicas, porque ele é feito ele é uma festa, mas ele é feita toda semana. Mas as 7 festas bíblicas, elas acontecem uma vez a cada ano. Então, começa com a Páscoa, né? Depois pães asmos, que ele se funde um pouco com a Páscoa, que é os pães sem fermento, que representam o sepultamento de Jesus. A Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Jesus. Pães asmos é o sepultamento, tá certo? As primícias representam quando Jesus ressuscita, né? Ele foi o primeiro da ressurreição. Depois Pentecostes, que é a 4ª festa, que é a descida do Espírito Santo. Trombetas, que era uma festa de louvor. A 6ª festa, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, onde havia um perdão geral na nação, todos se juntavam para pedir perdão. E, por último, a 7ª festa, que é Tabernáculo, que é a festa que a gente já nós introduzimos no nosso calendário, que nós fazemos, a festa Tabernáculo. Dessas 7 festas, Tabernáculo é a única festa que ainda não se cumpriu, tá certo? Ainda vai se cumprir, que é a festa quando Deus vai tabernacular com o homem. Jesus vai descer, vai nos levar para o céu e vai tabernacular conosco. Então, é uma festa profética que nós fazemos, que vai acontecer, amém? Então, compreendemos aí as festas do Senhor. Então, como essa festa ela é feita em Israel? A gente está trazendo aqui informações para que você possa situar, para daí então a gente começar a celebração e a cerimônia da Páscoa, do jantar da Páscoa. Lá em Israel, é uma festa de família, né? Eles se juntam em família, eles vão à sinagoga, e de volta da sinagoga a mesa já está toda preparada. Eles começam a cerimônia. A minha é chamada de Leila Seder, que é aquela cerimônia ali da Páscoa. Ela leva em torno de 4 horas, porque é bem interessante, amados, vocês vão ver, eu não vou levar esse tempo todo com vocês, amém? Mas ela leva em torno de 4 horas, e ali você vai falando todo o plano da redenção. Os atos aqui estão todo o plano da redenção. Eles fazem sem ter a revelação. A gente vai trazer hoje para vocês a revelação de cada ato desse aqui, mas eles fazem, através dos anos, eles fizeram. Eles não deixaram de fazer a Páscoa, amém? Então, começa com o primeiro ato, que é o Kiddush, a oração do vinho. Durante a cerimônia, nós vamos beber 4 copos de vinho, que tem uma representatividade. E uma coisa importante dessa festa da cerimônia do Seder, né, da Páscoa, que é uma festa para a família e uma festa voltada para as novas gerações, para as crianças. Porque à medida que eles vão fazendo aqueles atos, né, as crianças vão perguntando, mas por que isso? Por que esse carne de cordeiro? Por que essas ervas amargas? E ali eles vão contando a história, amados, passando para as novas gerações, as futuras gerações, o memorial, o milagre da libertação da escravidão, de geração em geração, aquele legado é transferido. E a gente só vai conseguir, amados, não é? Transferir um legado se a gente passar esse legado para os nossos filhos. Então, ali no jantar da Páscoa, aquele legado, não é, transferido para as próximas gerações e perdurou até os dias de hoje. Amém? Então, afinal, eles diziam a frase, não é? Os judeus realizaram a Páscoa durante 2000 anos, né, que eles estavam na diáspora, na dispersação, mas por 2000 anos eles celebraram a Páscoa. Nunca deixou um ano de celebrar a Páscoa. E eles sempre, nas nações onde eles estavam, né, exilados, eles diziam, no próximo ano, em Jerusalém, eles diziam assim, Lehá, Abá e Erasholai, no próximo ano em Jerusalém. Eles tinham aquela fé. Ao terminar a Páscoa, eles diziam aquela frase. E, amados, eu estive em Jerusalém na semana da Páscoa, e eu vi, eles estavam em Jerusalém. Deus ouviu a oração deles. Eles estavam naquela nação. Então, amém?
Deus é um Deus de promessa. Eles estavam em Israel para celebrar a Páscoa. Amém? Então é uma festa tremenda e a gente precisa compreender a dimensão desse ato. Então o que aconteceu, com a igreja, o que aconteceu conosco, porque a gente não celebra a Páscoa, o que aconteceu ao longo da história, porque a princípio a igreja ela era totalmente formada por judeus, a gente vê ali no livro de Atos, logo no início, que a gente está lendo Atos nessa semana, a gente vê que os primeiros cristãos que se converteram eram todos cristãos, eram judeus que estavam ali quando Pedro se levantou ali no cenáculo, e falou, praticamente todos os cristãos da época, eles eram judeus, eles praticavam a Páscoa. Jesus praticou as festas bíblicas, a gente vê várias passagens da Bíblia, Jesus subindo a Jerusalém para celebrar as festas bíblicas. O apóstolo Paulo, quantas vezes eles iam naquelas viagens missionárias, ele parava, porque era alguma das festas bíblicas, ele parava para observar. Então, o que aconteceu conosco, a nossa igreja, que distanciou da igreja do primeiro século, chamada igreja primitiva. Amados, o apóstolo Paulo, quando ele começou a sua pregação, ele pregou em todo o império naquela época, o mundo daquela época, e a mensagem do evangelho chegou à sede do império, que era Roma, e lá no Império Romano, em Roma, os cristãos se multiplicaram de uma forma extraordinária. A palavra de Deus se multiplicou de uma forma extraordinária em Roma, de tal forma, amados, que começou a preocupar os imperadores. E eles, com medo de perder o poder, eles começaram uma forte perseguição aos cristãos. Se você ler a história da perseguição aos cristãos em Roma, você vai ver a dimensão que foi aquela perseguição. Mas quanto mais havia perseguição, mais os cristãos se multiplicavam. E aí o que aconteceu? O Império Romano, com uma ideia diabólica, satânica, ele tem uma ideia para barrar o cristianismo. E aquela ideia foi se fundir, se converter falsamente ao cristianismo. E aí o Império Romano se converte ao cristianismo, se funde com a igreja, e acontece o que aconteceu ao longo da história. Amém? Então, aí foi o que aconteceu. Vieram os concílios, os concílios de Roma. O Papa, através dos séculos, ele começou a fazer os concílios. O que são concílios? Eram reuniões, convocações, convocadas pelo Papa para discutir questões doutrinárias da igreja. E aí, nessas questões, eles foram, amados, distanciando a igreja de Jerusalém, e paganizando a igreja, colocando novos dogmas dentro da igreja. Um dos dogmas que eles colocaram o primeiro foi o calendário. Retiraram o calendário hebraico, e colocaram o calendário gregoriano. Qual para nós o prejuízo, amados? O prejuízo foi que a gente ficou desconectado das coisas de Deus, dos tempos de Deus. A gente está no calendário à parte, e Deus está fazendo a sua obra no calendário da Bíblia. Então a gente ficou desconectado, a gente não está sabendo como é o tempo de Deus nas coisas. Uma outra questão foi a capital espiritual não era mais Jerusalém, passa agora a ser Roma. O início da idolatria começa a se colocar, introduz as imagens dentro dos templos, dentro das igrejas. O Shabat, o dia do Senhor não era mais o Shabat, era o domingo. O Shabat não era mais o dia para santificar, o dia santo, o dia para descanso, para só ser domingo. Amém? E aí vieram outros dogmas, outras introduções. Ao ponto da igreja chegou aonde chegou, por isso que houve a reforma, há 500 anos atrás houve a reforma, na igreja, porque não tinha mais condições de ficar do jeito que estava, ela tinha distanciado demais das suas origens. Houve a reforma protestante, com Lutero, Martinho Lutero, mas ela não foi completa, ela não teve naquela época a revelação completa. E através dos anos, Deus vai introduzindo novas revelações à igreja, amém? Então essa festa aqui hoje é mais uma revelação que a gente vem trazendo, que se perdeu, mas os deuses continuam. A própria Igreja Católica ainda faz a Páscoa. Apenas nós, os cristãos, não observamos a Páscoa, mas eles estão aí fazendo a Páscoa, embora de forma não correta, não bíblica, mas estão fazendo a Páscoa. E a gente, com medo, não está, com receio, não estávamos celebrando essa grande festa que tem revelações tremendas.
Amém, amados? Deu para entender, não é? Então, nós vamos agora começar a cerimônia. A gente já teve uma dimensão, não é, o que aconteceu ao longo da história, porque a nossa igreja não celebrava a Páscoa, mas nós vamos ter hoje a dimensão desse ato da redenção. Então, a festa será, o que está aqui é semelhante ao que é feito hoje em Israel, não é? Mas o importante que nós vamos trazer para vocês aqui hoje, amados, esses elementos apontam para a morte sacrificial de Jesus. Hoje, com a revelação dada pelo Espírito Santo, vamos mostrar o comparativo de cada um desses elementos com o drama da redenção e Jesus sendo o centro desta cerimônia. Amém? Então, abramos a nossa Bíblia em Lucas 22, 7. Amém? Abra a sua Bíblia em Lucas 22, 7, que diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Amém? Então, a Páscoa é celebrada em um único dia, na sexta-feira, como eu falei a vocês, né? Depois segue-se os pães asmos. Finalmente chegando o dia dos pães sem fermento, do qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual, então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que ceiamos juntos. Amém? Jesus disse a Pedro e a João, né, vão, preparem a Páscoa, não é? Porque tem todo um preparo, não é uma ceia normal, amém? Ela tem toda uma simbologia e precisava de tempo para se celebrar. A gente viu hoje como foi trabalhoso, desde as 12 horas que a gente está aqui preparando esses elementos. Amém? Patrícia, os meninos, todo mundo envolvido. Eu quero agradecer a Marcos, que fez várias viagens aqui na Prata, na Misé, a Jonelson que preparou o cordeiro, que disse onde eu comprar o cordeiro. Enfim, muita gente estava envolvida nessa ceia aqui. Realmente precisava de uma preparação. Amém? E o que é interessante que eu notei, Jesus precisa de nós, amados. Nós somos cooperadores do Senhor nesse processo. Amém? Da redenção. Nós somos cooperadores. Quando ele disse a Pedro e a João, vão e prepare a Páscoa para que eu possa cear. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. Disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até aquele dia que se cumpra no reino de Deus. Então, amado, ali Jesus sabia, naquela hora, né, que ele era o cordeiro que seria sacrificado pelo povo. A partir dali ele já foi para o jardim de Getsemane, onde ele foi preso e começa todo aquele processo. Ele era o cordeiro que seria sacrificado. Naquele mesmo dia também, no dia anterior, os cordeiros estavam entrando na porta de Jerusalém para serem examinados e serem também sacrificados. Então, nessa hora ele recita uma bênção. Você vê lá que ele recita uma bênção que diz assim: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei de eterno, que nos santificou em seus mandamentos e nos ordenou que celebrássemos a Páscoa. Agradecemos por tua libertação e salvação, ao nos lembrarmos da sua santa Páscoa. E todos dizem amém. Amém? Então, aqui em nossa frente tem 4 cálices, tá certo? Nós vamos beber o cálice à medida que nós vamos fazendo a celebração. Primeiro cálice da direita para a esquerda. O primeiro cálice é o cálice da santificação. O segundo cálice é o cálice da instrução. O terceiro cálice é o cálice da redenção. E por último é o cálice do louvor. Nós vamos compreender cada um desses cálices. Então, dessa festa aqui, amados, dessa cerimônia, nasceu a Santa Ceia que nós fazemos hoje, tá? Amém? Que a igreja hoje, ela faz. Então, primeiro ele pegou o cálice da direita, não é? O cálice da santificação. E ele fez uma oração, diz assim: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do eterno, que cria o fruto da videira. Agradecemos por nos manter vivos, sustentando-nos e trazendo para esta estação. Santifica-nos pela tua palavra e pelo sangue do Cordeiro,
E todos dizem amém. Amém? Então bebemos o cálice. Esse cálice significa o sangue derramado por Jesus na cruz. Amados, e a palavra, ela é quem nos santifica, amém? Esse é o caso da santificação, a palavra é quem nos santifica. Nós não podemos produzir em nós mesmos a santificação. Ela é uma obra do Espírito Santo e da palavra. A palavra é algo, ela nos santifica, ela nos lava. Então, quanto mais nos relacionamos com a palavra de Deus, mais a gente entra no nível de santidade, amém? Então, precisamos da palavra, precisamos nos envolver, não é? E mergulhar na palavra de Deus para que ela nos santifique. Amém? O segundo ato, amado, é as ervas amargas, que está aqui representado por essa planta aqui, amém? As ervas amargas. Elas têm o significado, amado, de lembrarmos da amargura da vida no Egito, não é? Quando eles estavam sob dura escravidão do Egito e de Faraó. E para nós cristãos significa também a amargura que o pecado no mundo nos causou, amém? Provocou um grande mal em nossas vidas. Apesar de nós não estarmos no Egito, nós não estivemos no Egito, mas nós estivemos no mundo. O Egito para nós significa o mundo, não é? Satanás. E hoje nós cristãos sabemos a diferença de nós, sabemos a diferença de como estamos hoje, de como nós éramos no mundo. A diferença, não é? Que essa palavra, que esse ato nos trouxe. E sabemos o prejuízo que o pecado nos causou. Então, assim como os judeus tinham uma vida de amargura, de escravidão debaixo do jugo do Egito, para nós a presença representa exatamente a vida de amargura e escravidão que nós tínhamos no passado. Então, a gente vai pegar um pedaço dessa erva amarga. Vamos recitar uma bênção. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei eterno, que nos santificou em seus mandamentos e nos mandou comer ervas amargas, para nos lembrar da amargura da vida sem Cristo e para nunca mais voltarmos a ela, ao mundo, amém? Então, enquanto vamos comendo essas ervas amargas, não é? A gente vai se lembrando da amargura que foi a vida do pecado. Quanto prejuízo a vida do pecado nos trouxe, né? Os prejuízos, amados, que nós tivemos, amém? Lá na tacanha de Satanás, no Egito, no mundo. Quanto prejuízo a vida de pecado nos causou. Então Deus nos manda comer ervas amargas, amém? Para a gente se lembrar. Mas o que é que o mundo diz hoje, amados? Não coma chocolate, né? Chocolate é doce, você não lembra do seu pecado. Satanás manda você comer uma coisa doce. Mas eu disse, coma ervas amargas para você se lembrar, para você não esquecer, para você não voltar para a sua vida de pecado. Amém? Veja só como Satanás é ardiloso. E nessa festa nós estamos relembrando, amém? Trazendo à memória esses atos que foi feito em nós. Porque, amado, quando eu não me arrependo, né? Quando eu não me entrego a Jesus, o pecado me destrói, o pecado me leva para o inferno. Amém? Então Jesus levou a minha culpa, se entregou por mim e por você, no Calvário. Que darei, Senhor, pelo esse sacrifício? Senhor, eu te dou a minha vida por esse teu sacrifício. Eu te dou a minha vida, Senhor. Amém, amados? Então vamos agora para o terceiro ato, que é o lavar das mãos, porque nós vamos entrar agora no maior nível de santidade nessa mesa. Amém? Então vamos lavar a mão, aqui tem a água, nós vamos lavar a nossa mão. Isso aqui tudo é simbólico, tá certo? Vamos enxugar no guardanapo. E essa água representa a água do Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem, a travessia do Mar Vermelho. Representa o batismo nas águas, quando a gente desceu, não é? Esse ato traz à memória o dia em que Yahvé abriu o Mar Vermelho para passar ao seu povo. O dia em que eu desci as águas, confirmando a minha decisão por Cristo e a sua decisão por Cristo. Sim, Jesus me salvou, perdoou dos meus pecados. Amém, amados? Então vamos agora para o quarto ato. Vamos pegar o pão matzá. Está aqui o pão. Esse pão aqui, que era o pão sem fermento. Vamos quebrar um pedaço dele.
A gente vai pegar um pedaço desse pão e a gente vai guardar ele aqui debaixo do guardanapo, amém? Deixa esse pedacinho aqui guardado. Então, o pão sem fermento significa o próprio corpo de Jesus, perfeito, sem defeito. Então, o pão matzá, amados, ele não leva fermento. Então, o fermento é o símbolo do pecado. Então, Jesus significa esse pão aqui, perfeito, sem defeito, que foi morto por nós. Então, o quinto ato, vamos pegar o cálice da instrução, que é o segundo cálice. E vamos fazer uma declaração, amém? Neste momento, lembramos da escravidão do Egito, da ordem de matar os filhos dos hebreus por Faraó. Moisés é salvo e criado na casa de Faraó. Após matar um egípcio que fere um hebreu, ele foge para o deserto e passa 40 anos. Deus manda ele voltar e mandar Faraó libertar o seu povo. Faraó endurece o coração e Deus lhe envia as 10 pragas. O sangue foi colocado nas portas para livrar os hebreus. Eles saem do Egito e passam o Mar Vermelho. No deserto, Deus lhe dá as leis. Eles peregrinam no deserto e finalmente entram na terra prometida. Deus é um Deus de promessa. Esse é o cálice da instrução. Houve uma instrução para os hebreus. Há uma instrução para nós hoje na palavra de Deus. Amém, amados? E aí a gente bebe esse segundo cálice, que é o cálice da instrução. O sexto ato, vamos pegar o pão matzá e quebrar um pedaço. Amém? Então esse momento é considerado santo. Por isso nós lavamos as mãos, é um ato de santidade. O pão sem fermento é considerado o pão da humildade, o pão da aflição, o pão da pressa. Eles saíram com pressa do Egito, ainda tempo o pão levedar. Então somos ordenados a comer esse pão sem fermento, para lembrar que nossos antepassados comeram pão às pressas, quando saíram do Egito. Também foram ordenados a comer este pão em memória da morte de Jesus. Em 1 Coríntios 5, 7 diz assim, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E Êxodo 2, 5 e 8 diz: Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e a comerão. Então nós vamos fazer o que a Bíblia diz aqui, né? Pegar um pouco de ervas amargas, colocar no pão, pegar um pedaço do cordeiro assado. Esse é um momento de muita reverência, amados. Nós vamos comer. Vamos ler Isaías 54, 12, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para os seus caminhos,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou-lhe moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Amém, amados? Eu e você somos o trabalho da sua alma. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele não levou sobre si o pecado de muitos, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, amado? Esse é um momento tremendo. O momento que Jesus foi moído. Amém, pelas nossas iniquidades. Então nós comemos esse cordeiro, que foi preparado por Deus para nós. Amém? Então vamos agora para o 7º ato. Agora a gente vai pegar aquele pão matzá que estava escondidinho aqui, no guardanapo, amém? Esse pedaço de pão, nós vamos comer com o 3º cálice. Este momento de comer o cordeiro simboliza a ceia do Senhor, que fazemos hoje. Por isso que Paulo diz, semelhantemente, depois de cear. Então, depois de cear Jesus, semelhantemente, ele pegou o cálice, foi o cálice da redenção, né? O 3º cálice, que é o cálice da redenção, que Jesus pegou agora, lá na ceia. Então, depois de Jesus fazer o que fazemos aqui agora, ele tomou o 3º cálice, com pão que estava guardado aqui no guardanapo. Não é o cálice. Então, o que os judeus fazem? Na sexta-feira, eles já pegam esse pão, colocam no guardanapo, eles embrulham esse pão e colocam debaixo do travesseiro, amado. Eles dormem à noite com aquele pão em volta no travesseiro, em volta no guardanapo, debaixo do travesseiro dele. Eles não sabiam, hoje a gente sabe, né? Que aquele pão ali guardado significava o quê? O sepultamento de Jesus. Eles não sabiam, hoje a gente sabe, né? Então foi esse pão que Jesus pegou, amém? Naquele momento que ele fez a ceia. Então quando eu coloco o pão aqui, Jesus morreu e foi sepultado. Quando eu tiro o pão, Jesus ressuscitou, amém? Ele está vivo, amém? Ele vive. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Nesse momento, ele institui a ceia que participamos até o dia de hoje. E aí ele recita a oração, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu o verdadeiro pão do céu, Jesus Cristo, o Messias, e nós celebramos a sua morte, sepultamento e ressurreição para sempre. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós vamos para o 9º ato, que é esse ovo aqui, tá certo? Esse aqui foi introduzido depois, você faz se você quiser, mas eu coloquei aqui porque ele é bem interessante. Então, o ovo significa o nascimento ou renascimento, tá certo? Mas ele tem um pontinho aqui queimado, tá certo? Ele representa que você nasceu de novo, mas que aí a gente ainda não é perfeito, né? Porque Satanás vai vir para
Muitas vezes Satanás vai vir na sua vida, né? Ah, você não é perfeito, você fez isso, você fez aquilo. Aí você vai dizer, Satanás, eu nasci de novo. Eu não sou perfeito, mas o Senhor morreu por mim, amém? Ele morreu a sua morte por mim. Eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando para o céu, amém? Então, esse ovo representa isso, amado. Então, o 10º ato é a massa, amém? Essa massinha que está aqui, esse preparadozinho que está aqui, ele representa a massa que os hebreus trabalharam duramente no Egito, né? Eles preparavam aquela massa do tijolo. A maior parte do trabalho deles foi preparando tijolo, né? Fazendo aquela massa e construindo aqueles prédios do Egito. Então, essa massa aqui representa o duro trabalho dele no Egito. Então, todos esses elementos, amado, vai trazendo à memória, não é? Aquilo que eles passaram no Egito, né? E trazendo à memória também a gente as consequências que o pecado nos causou. Amém? Por fim, só restam 2 atos agora. O 11º ato é o pão matzá e a bebida adocicada. Aqui a gente trouxe um suco, tá certo? Você pode preparar. E o pão matzá, amados. O pão matzá, ele não tem gosto de nada. Amém? Ele é um pão preparado sem nenhum tempero, né? Ele não tem gosto de nada, apenas água, o trigo e a água. Então ele é um pão, ele representa a vida do cristão, aquela vida abnegada, em que a gente se abnegou por Jesus Cristo, amém? Mas é o que acontece, amados. Depois de a gente passar por todo esse processo, né, de novo nascimento, de receber o Cordeiro, de receber o novo nascimento. Agora ele manda a gente pegar esse pão matzá e molhar nesse suco, tá certo? E aí ele vai ganhar um novo sabor. Amém, amado? Então, depois de passar por esse processo, a sua vida ganha um novo sabor. A partir de agora, amados, a sua vida ganha um novo sabor em Cristo Jesus. Amém? Todo esse processo, nós ganhamos um novo sabor, nós entramos numa nova vida, um novo sabor em Cristo Jesus. Eu queria que o louvor viesse para cá, porque nós vamos agora entrar no 12º e último ato, que é o 4º e último cálice, o cálice do louvor. Amém, amados? Como é tremendo esses atos da redenção, todo esse processo, amado, toda essa cerimônia foi guardada secreta por Deus, né? Satanás não sabia desse projeto da redenção, né? Então esse último cálice, o cálice do louvor, ele lembra o casamento do Messias, quando ele retornar em glória. Jesus disse que não beberia até que bebamos conosco no reino de meu Pai. Então, ao bebermos esse cálice, assim como fazemos na ceia, desse memorial, nós estamos declarando que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Amém? Nós estamos aqui declarando, no cálice do louvor, que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos buscar, que a nossa vida tem sentido. Nós temos um Redentor, um plano de redenção que foi feito por nós, um plano eterno, que foi aqui agora revelado nesses elementos, amados. Um plano para lhe resgatar a minha e a sua vida. Então bebamos este cálice. Eu quero dizer para você, amados, Hag Peça semeia feliz Páscoa para você. A partir de agora você tem um entendimento. Você pode fazer com a sua família todos os anos. A gente não pode deixar de celebrar essa festa do Senhor. Aqui estão muitos elementos significativos, né? Que vai nos trazer cura, libertação, redenção. Amém? Então que o Senhor lhe abençoe e que tenha uma feliz Páscoa. Amém? Oh, se você rasgar os céus,
apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por Ti. Fere meu coração como a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por Ti. Fere meu coração como a ferida de sede por Ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha
diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Eu não vou descansar. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Que Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante a sua face de amor e te dê Shalom, Shalom igreja, aleluia, aleluia.